A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, amém? Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui de segunda a sexta, de 00h07 até 1h24 da madrugada, nessa igreja virtual do nosso Senhor Deus, @Igrejas Benditas, ao vivo agora em todas as redes sociais, para mais de 30 países, levando a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, ao coração de todos vocês, sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade. Então, independente de onde ou como estiverem nos acompanhando, sejam todos vocês, mais uma vez, muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Eu me chamo Milena e o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, de ministrar 7 livros e 7 capítulos das Escrituras Sagradas com orações e de ser um canal para o Espírito Santo do nosso Senhor Deus falar ao coração de todos os 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus que irão se assentar no trono e de todos aqueles que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livres. E eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus, o Cristo, sempre houveram os sorteios, que é para que não houvessem manipulações de sentimentos, interesses ou emoções dos seres humanos, entregando sempre a total direção ao Senhor Deus, para que seja feita a vontade dele, como é possível examinar dentre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, onde houveram os sorteios, nos livros de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, versículos 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Então estaremos dando início agora à ministração da oração para dar início aos sorteios dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus. Lembrando que hoje eu estarei sorteando os rebanhos benditos de número par, mas também estarei informando um livro e um capítulo para os rebanhos benditos de número ímpar. Tudo para a honra e glória do nosso Senhor Deus. E vou explicar também para vocês por que rebanho, por que bendito, por que ímpar e par. Pois tudo que nós fazemos, falamos e apresentamos é tudo sempre 100% firmado nas Escrituras da Bíblia Sagrada, na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Então não se esqueçam de fazer a sua obra para com o Senhor, curtindo, comentando, compartilhando e convidando outras vidas que precisam e necessitam, pois lembrando que há promessas específicas para aqueles que buscam ao Senhor durante a madrugada. Estamos sempre aqui com a permissão do nosso Senhor Deus para a honra e glória dele. Vou dar início à ministração da oração para a honra e glória do nosso Senhor. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal, para ministrar a tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, e que chegue através dessa internet o poder que há no santíssimo sangue do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, para curar, libertar, edificar e proteger todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta madrugada, nesta live da tua igreja virtual, adorando e buscando ao Senhor em espírito e em verdade, onde quer que elas estiverem. Eu também peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Todo-Poderoso.
E como vocês podem fazer prova de nós? Se aquilo que nós falamos é aquilo que está escrito, se nós estamos verdadeiramente sendo sinceros, transparentes e verdadeiros com todos vocês, mostrando realmente aquilo que está escrito na Bíblia Sagrada. Nós temos aí as nossas mais de 70 denúncias, em que nós estamos oferecendo e não pedindo. Estamos oferecendo dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo. Isso aí serve de material de trabalho, de prova para que todos vocês, mesmo sem terem conhecimento, discernimento, ou até mesmo sem terem temor às Escrituras Sagradas, possam fazer prova de todo aquele líder que fala em nome do Senhor Deus da Bíblia Sagrada. Tanto nós quanto aqueles outros que estão aí já há muito tempo. Porque todo mundo fala que diz a verdade. Agora, oferecer dinheiro para quem provar nas Escrituras Sagradas que está mentindo, ou que eles estão realmente fazendo e falando e praticando a verdade do nosso Senhor Deus, são poucos que estão fazendo. Então é sempre muito importante vocês interagirem conosco em um só espírito no @MillerOfertaDin, de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos. Aqui agora eu estou na introdução da live. Eu tenho sempre que passar as bases da Bíblia Sagrada, o nosso caráter, nossa conduta. Essa live fica salva em outras redes sociais, então quem pega a live para poder assistir tem que compreender, já que por mais que o que nós fazemos não é algo novo, se tornou novidade, já que entrou em desuso, porque as igrejas simplesmente abandonaram os princípios de santidade do nosso Senhor Deus. Mas nós estamos aqui verdadeiramente para dar oportunidades a todos vocês de se juntarem conosco. Então peçam um de nossos templos físicos para a sua região, seja o seu bairro, o seu município, o seu estado ou o seu país. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, às secretarias de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as Escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. No horário aqui de segunda a sexta, de meia-noite e 7 até 1h24 da madrugada, eu reservei os 12 minutos finais, que é de 1h12 até 1h24, para interagir com vocês, tirar as suas dúvidas nos comentários, com porquê, pra quê e como. Estou falando rápido de novo, perdão. Mas nos 12 minutos finais da live aqui nós reservamos para interagir com vocês e tirar as suas dúvidas. Se vocês querem mais tempo para tirar suas dúvidas, para interagir conosco, lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite até as 7 horas e 40 minutos. Lembrando que aqui é focado em orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus. Então siga e se inscreva, ative o sininho para continuarem recebendo orações todas as madrugadas pelo nosso sacerdote e apóstolo e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte para todos aqueles que são seguidores ou inscritos. E eu falei para vocês, vou explicar o porquê de rebanhos benditos, ímpar e par. Escolha o seu número de 1 a 12 para que no decorrer dessa live você receba uma palavra do Senhor para a sua meditação. Primeiro eu sorteio os números de rebanho de 1 a 12. Logo em seguida, eu sorteio um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, que será ministrado 7 versículos no decorrer da live, e você vai também servir de alimento espiritual para o número de rebanho sorteado. Lembrando que lançar as sortes é bíblico e é ministério do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que é uma fórmula de vocês terem a resposta do Senhor aos seus corações, sem nada que venha da minha emoção, do meu sentimento. Não julguei vocês segundo a aparência, segundo suas fotos ou nomes de perfil. O Senhor é que sabe, cada um de vocês, o que precisam e necessitam de ouvir. Gado é diferente de rebanho, deixando isso aqui sempre bem claro. E eu vou explicar o porquê. Rebanhos. O Senhor Deus sempre nos comparou a seus rebanhos. E lá em João capítulo 10, o Senhor Jesus afirma que Ele é o nosso único, bom e verdadeiro pastor. E também bendito é uma classe com promessas nas Escrituras Sagradas. Entre elas, Salmo 118, versículo 26. Bendito que vem em nome do Senhor. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. E Mateus 25, versículo 31 a 46. Aqueles que serão chamados de benditos do Pai, porque em nome do Senhor Jesus amaram aos pequeninos irmãos através de atitudes. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E eles serão recolhidos no lugar que lhes foi prometido desde a fundação do mundo. E ímpar e par, porque o Senhor Deus deixou claro que não é bom que o ser humano ande só. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18.
E lá em Lucas capítulo 10, o Senhor Jesus, ao enviar os 70 na missão, sempre enviou de 2 em 2. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. E eu falo dessa maneira que pode parecer robótica para alguns, porque eu falo muito rápido. E se eu não me segurar para falar mais devagar, para que todo mundo possa compreender, vai acabar que eu vou terminar a live, tudo que eu tenho que fazer em meia hora, e vai acabar que ninguém vai ter entendido nada. Mas é importante, verdadeiramente, vocês lembrarem que eu estou falando rápido, porque eu não sei. Então vocês me avisem se eu falar rápido, para eu diminuir a velocidade e todos vocês receberem a palavra do Senhor aos seus corações. E o líder desse ministério é o nosso sacerdote e apóstolo bendito, bem-aventurado, Marcos. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Ele veio se preparando já por mais de 20 anos, quase 30 anos de preparação para darmos início a essas obras na internet, examinando as escrituras sagradas mais de 30 vezes, de capa a capa, marcando versículo por cores, e também com o jejum de mais de 15 horas todos os dias, subidas ao monte toda semana, sem faltar nenhuma única vez, e orações todas as madrugadas, mais de 2 horas de joelho, tudo para a mais honra e glória do nosso Deus Todo-Poderoso. E a inauguração dos nossos templos físicos estão aí se iniciando com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar, onde nós proporcionamos os 4 alimentos: alimento para o corpo, para a alma, para o espírito e para a aliança do jugo e do fardo do Senhor Jesus o Cristo. Então escolha o seu número de 1 a 12, para que no decorrer dessa live você receba uma palavra do Senhor, nosso Deus, para a sua meditação. E vamos aqui à ministração, ao rebanho bendito par de número 2 e ao rebanho bendito ímpar de número 1. São os primeiros a receberem a palavra do Senhor aos seus corações, sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade, sem nada que venha do ser humano, muito menos do maligno. Então não se esqueçam de seguir, se inscrever e compartilhar para continuarem recebendo orações. Livro de 2 João, capítulo 1 e único. 2 João, capítulo 1 e único, para a meditação do rebanho bendito par de número 2 e do rebanho bendito ímpar de número 1. Livro de 2 João, capítulo 1 e único. Lembrando que essa live vai ficar salva em outras redes sociais, e quem perdeu a explicação, as passagens da Bíblia Sagrada, ou não conseguiu anotá-las, essa live fica salva, vocês podem ir lá pesquisar @igrejasbenditas, em alguma das redes sociais ela fica salva, para que vocês possam ver se o que nós estamos fazendo e falando é aquilo que está escrito de acordo com as bases da Bíblia Sagrada que nós sempre apresentamos a todos vocês. Vamos ao sorteio de uma oração, lembrando que as nossas orações durante as lives são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Oração de número 5 é a primeira a ser ministrada. Poderoso Senhor e Salvador de nossas vidas, Senhor Jesus o Cristo, eu peço ao Senhor que haja agora a tua paz, a tua graça e a tua alegria, chegando com a ministração da tua santa palavra e o poder que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, edificando, libertando, restaurando e renovando todas essas vidas ligadas conosco em um só Espírito, nesta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas, e que possa haver voz de júbilo e salvação chegando junto com essa ministração da tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra na casa dos teus benditos amados, e que haja agora os poderes que há no sangue do Senhor Jesus Cristo, removendo e destruindo todo impedimento, toda trave, toda venda que impedir essas vidas de enxergarem e de praticarem a tua verdadeira verdade, a tua verdadeira palavra, e terem uma vida de santidade e santificação, para que aonde eles chegarem o seu santíssimo nome venha a ser ainda mais exaltado. É o que eu peço em nome do nosso Senhor Jesus o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor, meu muitíssimo amém. Glória ao nosso Deus Todo-Poderoso, sejam todos muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. João capítulo 8. Aquele que é de Deus, ouve a palavra de Deus. Então, verdadeiramente, o nosso Senhor não se importa com quantidade, ele se importa com qualidade. Então, não deixem de verdadeiramente receber a palavra do Senhor sendo semeada em seus corações, sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade, e como está escrito em Marcos capítulo 4, vocês verdadeiramente produzirem frutos, uns a 30, outros a 60 e outros
outros a 100 por um. E vamos à ministração no livro de 2 João, capítulo 1 e único. Mas lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, que nada mais é que a ciência, o estudo, um significado por trás de cada número presente nas Escrituras Sagradas, eu leio sempre apenas 7 versículos de cada um dos 7 capítulos que são ministrados no decorrer dessa live. E é necessário que você venha ler o capítulo todo para interagir com a palavra do Senhor Deus e assim trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, seja onde você estiver. Livro de João, capítulo 1 e único, do versículo 1 ao versículo 7. O presbítero, a senhora eleita, aos filhos a quem eu amo na verdade, não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouvistes desde o princípio, é que andeis nesse amor. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nesse capítulo 1 e único do livro de 2 João, nós vemos aqui a importância de praticar, colocar em prática a palavra e a verdade do nosso Senhor Jesus, para que Ele e o Pai venham fazer morada em nós, e assim nós tenhamos a verdade e a vida habitando dentro de nossos corações. E aqui também deixa bem claro a importância de tomarmos cuidado com as falsas doutrinas, aquilo que tem aparência de santidade, mas se não tiver base na Bíblia Sagrada, é em vão. Palavra do próprio Senhor Jesus, Mateus capítulo 15, do versículo 7 ao versículo 9. Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está cada vez mais bem longe de mim, e em vão me adoram, porque lhes são ensinadas doutrinas que são preceitos dos homens. Tudo que nós falamos, fazemos e apresentamos é com base na Bíblia Sagrada. Somente o nome de cada uma das 12 igrejas virtuais, somente o nome delas tem no mínimo 7 bases da Bíblia Sagrada, dando base só para o nome, sem contar cada uma atitude que nós fazemos, porque a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: em letras, que são as Escrituras Sagradas; em números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática; e também em cores, que é o que explica as cores do fundo do nosso cenário e as cores de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para as atividades de santidade do nosso Senhor Deus. Nós não usamos e nem podemos utilizá-las no nosso dia a dia. E isso, mais uma vez, é conforme está escrito nas Escrituras Sagradas. E a Bíblia Sagrada também só permite trabalhar com essas 3 funções quem tem apóstolo e também sacerdote. E por nós termos essas 2 autoridades espirituais, que nós estamos aptos para ministrar para vocês, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Tô falando rápido de novo. Lembrando que eu faço live de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos, no @mileofertadim, onde lá eu interajo mais com os comentários, tiro suas dúvidas com porquê, pra quê e como, tudo para a mais honra e glória do nosso Deus, o Todo-Poderoso. Rebanho bendito par de número 4 e rebanho bendito ímpar de número 3. São os próximos a receberem a palavra do Senhor sendo ministradas em seus corações. Você perguntar o que tem a ver as cores demonstra como você não tem conhecimento das Escrituras Sagradas, pois basta você ler as Escrituras Sagradas que você vai identificar todos os números e as cores também. Cada um tem um significado nas Escrituras Sagradas. E o livro é o livro de Salmos, que contém 150 capítulos. Livro de Salmos, que contém 150 capítulos, é o primeiro livro a ser ministrado, é o próximo livro, na verdade, primeiro não é. É o próximo livro a ser ministrado nesta madrugada, tudo para mais honra e mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Então permitam a palavra do Senhor adentrar em seus corações, permitam que a voz verdadeiramente daquele que glorifica o Senhor alcance os seus corações. Não endureçam os vossos corações. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso.
E o livro é o livro de Salmos, capítulo 23. Salmos, capítulo 23, para o rebanho bendito par de número 4. Salmos, capítulo 23. E para o rebanho bendito ímpar de número 3. Livro de Salmos, capítulo 24, para a sua meditação. O fato de você ser daltônico não altera, já que as cores na Bíblia Sagrada estão escritas e não estão ali visualmente elas colocadas ali as cores. Sejam todos muito bem-vindos, capaz de graça e alegria nosso Senhor Jesus. Basta verdadeiramente buscar meditar na palavra do Senhor Deus. Pois como está escrito em Oséias 4, versículo 6, o meu povo perece por falta de conhecimento. E em Mateus 22, versículo 29, palavra do Senhor Jesus, errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder do Senhor Deus. E é importante nós conhecermos e colocarmos em prática. E o próximo livro a ser ministrado, a próxima oração, a oração de número 12. Lembrando que todos aqueles que são inscritos ou seguidores de nossas 12 igrejas virtuais recebem orações além das que são realizadas durante a live, pois o nosso sacerdote apóstolo ora por todos vocês todas as madrugadas. E vamos à ministração da oração. Grandioso e altíssimo Senhor Deus, a rocha da nossa salvação, eu peço que haja agora as tuas bênçãos, abundâncias e maravilhas, alcançando todas as benditas vidas dos seguidores ou inscritos e membros ou ofertantes desta tua igreja virtual, @igrejas benditas. Que eles venham ser curados, protegidos, purificados e libertados com os poderes que há no sangue do Senhor Jesus Cristo, e seus corpos, almas e espíritos e corações restaurados e renovados, daqueles que estão buscando ao Senhor nesta madrugada junto conosco, e que haja o cumprimento das tuas maravilhas que estão escritas nas tuas justas, fiéis e verdadeiras palavras, nas tuas santas escrituras sagradas que estão sendo ministradas agora. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, Senhor. João capítulo 10, palavra do Senhor Jesus, um só rebanho e um só pastor. Então, se aquela pessoa que você se refere ser o seu pastor, e essa pessoa não for o único Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, ele está mentindo duas vezes para você, porque na Bíblia Sagrada não tem nenhuma proibição sobre o uso de ornamentos. Pelo contrário, diversas vezes o próprio Deus concedeu ornamentos ao seu povo. Na saída do Egito, ele mandou que recolhessem tudo. E aquela teoria de que era para derreter tudo para poder fazer o altar, cai por terra porque antes mesmo deles saírem, o Senhor mandou eles colocarem os ornamentos e as joias sobre os jovens deles. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Em lá Ezequiel 16, o Senhor deixou bem claro que ele mesmo concedeu ornamentos ao seu povo de Israel como motivo de honra. O problema foi o coração deles ter permitido se colocar naquilo que era material. Eles agradeceram a bênção, não aquele que concedeu verdadeiramente a bênção. E vamos à ministração no livro de Salmos, capítulo 23, do versículo 1 ao versículo 6, pois possui somente 6 versículos. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Como ele mesmo afirmou em João capítulo 10, ele veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Mas não podemos permitir que as abundâncias do mundo venham ocupar o lugar dele, que é único e deve ser prioridade em nossos corações. Tanto é porque aqui o salmista, como o próprio Senhor Jesus falou, no mundo tereis aflições,
mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aqueles que mesmo no momento de tristeza, de tribulação, de aflição, não abandonam ao Senhor de sua vida, o Senhor o honra, como o salmista que deixou bem claro, coloca-me uma mesa perante os meus inimigos. Tudo para a mais honra e glória ao nosso Deus, o Todo-Poderoso. Vamos ao próximo rebanho dos benditos, nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Não tenho nenhuma religião, não ensinamos nenhuma religião, porque não existe religião nas Escrituras Sagradas. Pesquisa a etimologia da palavra religião que você vai entender o que eu estou falando. Rebanho bendito par de número 10 e rebanho bendito ímpar de número 9. São os próximos a receberem a palavra do Senhor aos seus corações. Tudo para a mais honra e glória no Senhor Jesus. João 7, versículo 24. Julgai sim, não segundo a aparência, mas sim segundo a reta justiça. Tudo para a mais honra e glória no nosso Senhor Deus. Oração de número 10, e eu sorteei a oração antes de sortear o livro. Mas glória ao nosso Senhor Deus, já temos a oração a ser ministrada. Deixando claro que o próprio Senhor Deus também debochava, o apóstolo Paulo debochava o tempo todo. Não que ter aparência de deboche seja algo que seja pecado, longe disso. Tanto que o próprio Senhor Deus já fez deboche também. Mas aqui deixando sempre bem claro que foi com uma intenção pejorativa. Então devemos tomar sempre muito cuidado para não julgar segundo a aparência, e sim segundo a reta justiça. Segunda Crônicas, que contém 36 capítulos. Livro de Segunda Crônicas, que contém 36 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado. Tudo para a mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos ao livro de Segunda Crônicas, capítulo 10. Eita glória! Oração 10, rebanho 10 e livro de 2 Crônicas, capítulo 10. 2 Crônicas, capítulo 10, para meditação do rebanho bendito par de número 10. 2 Crônicas, capítulo 10. E para o rebanho bendito ímpar de número 9, livro de 2 Crônicas, capítulo 11, para a sua meditação. Para quem não sabe, uma das muitas passagens que o Senhor Deus debochou, vai lá examinar a última live que foi no @Igrejas Benditas, do livro de Jó, capítulo 38. Jó, capítulo 38, é o Senhor o tempo todo sendo irônico e debochando da cara de Jó, que estava tentando se achar alguma coisa, sendo que estava se levantando contra aquele que não só detém todo o conhecimento, como é a própria sabedoria. A oração eu já sorteei. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos à ministração da oração. Vitorioso Senhor dos Exércitos, nosso curador, libertador e protetor, eu peço ao Senhor que haja agora a libertação, purificação, fortalecimento, edificação e proteção de todas as benditas vidas dos benditos seguidores ou inscritos e membros desta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas, que estão buscando nesta madrugada junto conosco. Que eles venham ser revestidos desde o alto fio de cabelo das suas cabeças até as plantas dos seus pés, com os poderes que há no santíssimo sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, e que haja o crescimento na fé dessas pessoas ao ouvirem a tua palavra sendo ministrada através de nós, seja onde ela estiver neste momento, em todos os 4 cantos dessa terra que estamos alcançando através desta tua internet, que todos possam ser verdadeiramente gratos ao Senhor Deus e praticarem a tua justiça e engrandecerem ainda mais ao teu santíssimo nome, e ao olharem para ele, seja como está em Salmos capítulo 103, todas as suas obras bendigam sempre ao nome do Santo dos Santos, do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço ao Senhor e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E vamos aqui à ministração no livro de 2 Crônicas, capítulo 10, do versículo... Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não se esqueçam de fazer a sua obra para com o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade, sem nada que venha do ser humano, muito menos do maligno. Apenas a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo. Vamos à ministração no livro de 2 Crônicas, capítulo 10, no versículo 14 ao versículo 19. Perdão, do versículo 13 ao versículo 19. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Dura resposta lhes deu o rei.
porque o rei Roboão desprezara o conselho dos anciãos, e lhes falou segundo o conselho dos jovens, dizendo: Meu pai fez pesado o vosso jugo, porém eu ainda o agravarei. Meu pai vos castigou com açoites, eu, porém, vos castigarei com escorpiões. O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque isto vinha de Deus, para que o Senhor confirmasse a palavra que tinha dito por intermédio de Jaías, o silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, reagiu, dizendo: Que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé, cada homem a sua tenda, ó Israel. Cuida agora da tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. Quanto aos filhos de Israel, porém, que habitavam nas cidades de Judá, sobre eles reinou Roboão. Então o rei Roboão enviou a Adorão, superintendente dos que trabalhavam forçados. Porém, os filhos de Israel o apedrejaram e morreu. Mas o rei Roboão conseguiu tomar o seu carro e fugir para Jerusalém. Assim Israel se mantém rebelado contra a casa de Davi até ao dia de hoje. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 10 do livro de 2 Crônicas, vemos ali aqueles que eram para ser unidos, irmãos de um mesmo Pai. Então devemos lembrar que as igrejas do Senhor Jesus não podem estar divididas. Palavra do Senhor Jesus, Mateus capítulo 12. Aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. E como o apóstolo Paulo afirmou, 1 Coríntios capítulo 1, 2 e 3, Cristo não pode estar dividido. Devemos nos ajuntar em espírito e em verdade e em qualquer lugar. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos ao próximo rebanho dos benditos, nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Oração de número 2. Rebanho bendito par de número 12 e rebanho bendito ímpar de número 11 são os próximos a receberem a palavra do Senhor aos seus corações. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Muitíssima gratidão pela presença de todos vocês aqui para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Livro de Neemias, que contém 13 capítulos. Livro de Neemias, que contém 13 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado. Lembrando aqueles que quiserem mais informações, basta ir no nosso canal, no @igrejasbenditas, voltar à live do começo, que vocês vão ver todas as bases da Bíblia Sagrada e as explicações que nós damos sempre, fundamentadas nas Escrituras Sagradas, sobre cada uma de nossas atividades ou atitudes durante as lives. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E o livro de Neemias, capítulo 12. Neemias, capítulo 12, para o rebanho bendito par de número 12. Neemias, capítulo 12. E para o rebanho bendito ímpar de número 11, livro de Neemias, capítulo 13, para a sua meditação. Lembrando que essa live vai até 1h12 da madrugada, com orações e ministrações da palavra do Senhor. E a partir de 1h12 até 1h24 é onde nós reservamos para interagir com vocês nos comentários, tirarmos as suas dúvidas com porquê, para que e como, seja sobre as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus, ou uma de nossas mais de 70 denúncias. Vamos à ministração de mais uma oração, tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E a oração é a oração de número 3, tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Gratidão, Senhor Deus. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor sendo semeadas em seus corações. Vamos à ministração da oração de número 3. Nosso Senhor Deus, maravilhoso, forte e glorioso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas benditas que estão ligadas agora conosco nesta live da tua justa e bendita igreja virtual, @Igrejas Benditas, que haja agora as tuas abundâncias de alegrias, paz, graça e maravilhas que o Senhor preparou para aqueles que o temem, chegando, restaurando e renovando a vida dos seus filhos justos, benditos e fiéis. E que haja agora o poder que é no sangue do Senhor Jesus Cristo, destruindo todo espírito imundo, todo impedimento, toda cegueira que estiver impedindo essas vidas de verdadeiramente serem fiéis ao Senhor e à tua palavra. Que haja agora a destruição de todo espírito imundo que estiver
tentando impedir a tua palavra de ser semeada nesses corações. Que eles venham ser queimados, envergonhados e destruídos com o poder que há no nome santíssimo e no sangue santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. E vamos lá. É a última vez que eu interrompo a live, tá bom? Para poder falar para esse povo nessa rede social. Deixando aqui bem claro. Por acaso, quando vocês estão num templo físico, o pastor fica interrompendo o tempo todo a ministração da palavra, o ensino da palavra, para poder ficar dando atenção a fulaninho, beltraninho, ciclaninho? Ele fica parando o tempo todo? Todo mundo que entra, ele para poder verdadeiramente chegar e responder, falar com cada pessoa, dar bom dia, paz do Senhor, para cada um que entra na igreja no meio do culto? Ou tem uns que até chamam a atenção por a pessoa ter chegado atrasada? Então vamos respeitar a palavra que está sendo ministrada, porque eu não estou aqui para ser um brinquedo de entretenimento para vocês. Eu estou aqui para ministrar a palavra, para ser um vaso do Senhor, para trazer aquilo que é necessário para a sua salvação. Não para você dar uma risadinha e sentir a sua carne contente por um breve momento. Estou aqui para trazer a semente verdadeira da palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade. Se você quer interagir, se você quer atenção, então você vai no @milhaofertadim, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos. Aqui eu deixei bem claro, perguntas no final da live, @milhaofertadim, durante toda a live, você pode verdadeiramente estar tirando as suas dúvidas. A gente reservou um espaço específico para vocês tirarem as suas dúvidas, porque nós trabalhamos tudo com a organização e decência. Então devemos verdadeiramente prestar respeito à palavra do Senhor que está sendo ministrada. Vocês não precisam respeitar a mim, porque eu não desejo o respeito de ninguém. Eu desejo o respeito à palavra do meu Senhor que está sendo ministrada. Porque quanto mais me desrespeitarem por causa da palavra dele, melhor vocês me abençoam. Agora, quando desrespeitam diretamente a palavra dele, aí eu não aceito, eu não me calo. Então, verdadeiramente, prestem atenção, tenham temor à palavra do Senhor que está sendo ministrada. Se o Espírito que habita em vocês é o Espírito do Senhor Deus e do Senhor Jesus Cristo, vocês esperam com organização e decência. Agora, se não tem educação, eu peço que, por favor, guarde a sua falta de educação e utilize de um mínimo de bom senso nas redes sociais. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. E agora vamos à ministração no livro de Neemias, capítulo 12, do versículo 27 em diante. Glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Do versículo 27 ao versículo 33. Na dedicação dos muros de Jerusalém, procuraram aos levitas de todos os seus lugares para fazê-los vir a fim de que fizessem a dedicação com alegria. Louvores, cantos, símbolos, alaúdes e harpas. Ajuntaram-se os filhos dos cantores, tanto da campina dos arredores de Jerusalém, como das aldeias dos netofatitas, de certo, como também de Bet-Gigal, e dos campos de Geba e de Asmavete, porque os cantores tinham edificado para si aldeias nos arredores de Jerusalém. Purificaram-se os sacerdotes e os levitas, que também purificaram o povo e as portas e o muro. Então fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro, e formei 2 grandes coros em procissão, sendo um à mão direita sobre a muralha, para o lado da porta do monturo. Após eles ia Osaías e a metade dos príncipes de Judá, Azarias, Esdras, Mesulão. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 12 do livro de Neemias, deixa claro que primeiro a liderança se purifica. Primeiro a liderança se santifica para poder ajudar o povo. Não existe isso de aquele que se diz ser obreiro, bispo, presbítero, pastor, apóstolo, sacerdote, se dizer ser pecador e imperfeito. Porque verdadeiramente, como ele vai ajudar pessoas que estão doentes espiritualmente, se ele mesmo afirma que ele está doente também? Por acaso, quando você entra num hospital, você encontra médicos e enfermeiros com enfermidades cuidando dos pacientes ou não? Eles também estão ali sendo tratados como pacientes. Então é isso que devemos tomar sempre muito cuidado e prestar muita atenção, para nunca cair nas falsas promessas de santidade. O próximo rebanho bendito par, de número 6, e o rebanho bendito ímpar, de número 5. São os próximos a receberem a palavra do Senhor aos seus corações. Escolha também o número de 1 a 7, que logo mais eu estarei sorteando mais 7 números para você receber mais uma palavra do Senhor nosso Deus aos seus corações.
E o livro de 2 Tessalonicenses, que contém 3 capítulos. Livro de 2 Tessalonicenses, que contém 3 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado nesta madrugada. Não se esqueçam de fazer a sua obra para com o Senhor Deus, curtindo, comentando e compartilhando e convidando outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor sendo semeada em seus corações. Livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 1. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, para meditação do rebanho bendito, parte número 6. Livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 1. E para o rebanho bendito, ímpar de número 5. Livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, para a sua meditação. Vamos à ministração de mais uma oração nesta madrugada, tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Oração de número 8 é a próxima oração a ser ministrada para levar a palavra do Senhor ao coração de todos vocês. Maravilhoso Senhor Deus, nosso glorioso e santíssimo Pai Celestial, eu peço ao Senhor que age agora o teu poderoso agir, através da tua santa e verdadeira palavra sendo ministrada. E essas benditas vidas ligadas conosco sejam limpas, libertas, edificadas e protegidas contra toda a obra do mal. E que recebam agora os poderes que há no sangue do Senhor Jesus Cristo, quebrando, queimando e destruindo todo o mal, toda a corrente do inimigo que tentasse levantar contra a tua verdadeira palavra. E que elas possam ver as tuas maravilhas, as alcançarem através desta tua bendita igreja virtual, @igrejas benditas, ao se juntarem em um só Espírito junto conosco. E em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, sejam todos muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Preste atenção, Deus. Lembrando que todos que são seguidores ou inscritos de nossas igrejas virtuais continuam recebendo orações todas as madrugadas. E vamos à ministração no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 12. Se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos, e será admirado em todos os que creram. Naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Por isso, também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação, e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, louvado e agradecido seja o santíssimo nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nesse capítulo 1 do livro de 2 Tessalonicenses, deixa claro que verdadeiramente aquele que nos recompensa não só nessa vida, como também na que está por vir, é o nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E como ele mesmo afirmou, Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E obra de fé. Por que obra de fé? Porque a fé sem obras é inoperante ou é morta. Tiago, capítulo 2. E é muito importante nós confessarmos ao Senhor de nossas vidas através de atitudes e não somente por palavras. Porque o termo conhecer, que é traduzido do hebraico, do hebraico, que é traduzido conhecer, é muito mais profundo do que o que nós achamos. Conhecer, conheço de vista, tem até esse ditado. Mas o conhecer no hebraico é algo mais profundo, é algo relacionado à intimidade. Ou seja, devemos deixar sempre bem claro, não adianta só ouvir, é necessário colocar em prática. Palavra do próprio Senhor Jesus. Aquele que ouviu e não colocou em prática, esse foi grande a sua queda.
E o último rebanho bendito par de número 8 e o rebanho bendito ímpar de número 7. São os próximos a receberem a palavra do Senhor sendo ministrada em seus corações. Estamos ao vivo agora em todas as redes sociais, para mais de 30 países, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E eu sorteei de novo a oração antes da ministração. Oração de número 6 é a que vai ser ministrada. Vamos ao livro que será ministrado nesta madrugada, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus o Cristo. E o livro é o livro de Hebreus, que contém 13 capítulos. Livro de Hebreus, que contém 13 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado nesta madrugada, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Escolha também o número de 1 a 7, que daqui a pouco eu estarei sorteando mais 7 números para vocês receberem a palavra do Senhor aos seus corações. E vamos à ministração do livro de Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11, para a meditação do rebanho bendito par de número 8. Hebreus, capítulo 11. E para o rebanho bendito ímpar de número 7. Livro de Hebreus, capítulo 12, para a sua meditação. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Um livro justamente testificando sobre as obras e a fé operando juntamente umas com as outras. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos à ministração da oração. Santíssimo Senhor Deus, bendito Rei da nossa salvação, eu peço que haja, através da Tua santa palavra sendo ministrada, o Teu poderoso agir, abrindo as portas da justiça que os Teus santos, justos e benditos hão de entrar, para o louvar, exaltar e glorificar mais e mais, e todas essas benditas vidas dos benditos membros desta Tua Igreja virtual, @Igrejas Benditas, sejam livres, limpas e libertas, para receberem as abundâncias de promessas e alegrias do Senhor Jesus o Cristo, chegando juntamente agora com as armaduras e poderes que há no santíssimo sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, para que eles venham ser mais que vencedores e bendizer ao Teu grandioso nome. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimo em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos à ministração no livro de Hebreus, capítulo 11, do versículo 6 ao versículo 12. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Glórias, aleluia, louvado e agradecido seja o santíssimo nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Aqui sempre deixando bem claro, tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. A fé, Romanos 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor Deus. Por isso que nós também afirmamos que as nossas igrejas virtuais são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. Porque lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas feitas através de cartas, as comunicações entre elas. E nós também utilizamos a internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de um minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais que estamos ao vivo neste momento,
podem ter acesso à graça de Cristo. E é com essas nossas atitudes que nós estamos dando a garantia a todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntar conosco. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos à ministração do último livro a ser ministrado e eu vou responder essa sua pergunta no final da live daqui a pouco, de 1h12 até 1h24 da madrugada. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Escolha o seu número de 1 a 7, que já eu estarei sorteando mais 7 números para você receber mais uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Livro de Eclesiastes, que contém 12 capítulos. Livro de Eclesiastes, que contém 12 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado. Não se esqueçam de se inscrever ou nos seguir para continuarem recebendo orações todas as madrugadas. E eu faço lives aqui de segunda a sexta, com a permissão do nosso Senhor Deus, a partir de 00h07. E no @mileofertadim, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7h40. E o livro a ser ministrado é o livro de Eclesiastes, capítulo 10. Eclesiastes, capítulo 10, é uma meditação para todos nós nesta madrugada. Livro de Eclesiastes, capítulo 10, tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos à ministração de mais uma oração para a mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos à ministração da oração de número 2. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade. Tudo para que o Senhor seja sempre engrandecido através de nossas vidas. Santíssimo Senhor e Salvador, Príncipe da paz e Redentor de toda a vida, nosso Senhor Jesus o Cristo, eu peço ao Senhor que haja, através desta ministração, da Tua santa palavra, o Teu fogo santo, queimando e destruindo toda a trave que estiver impedindo essas pessoas de enxergarem e praticarem a Tua verdade, assim como o Senhor mandou. Que haja agora o poder que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, libertando essas vidas de tudo aquilo que não procede, não provém e não agrada ao Senhor, para que assim eles venham a se tornar os benditos do Pai, como está escrito em Mateus 25, do versículo 31 a 46. E recebam a tua luz brilhando e dissipando toda a escuridão, para eles alcançarem o verdadeiro caminho da vida eterna livres. E em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias ao Senhor. Vamos à ministração no livro de Eclesiastes, capítulo 10, do versículo 8 ao versículo 14. Quem abre uma cova, nela cairá, e quem rompe um muro, mordê-lo-á uma cobra. Quem arranca pedras será maltratado por elas, e o que racha lenha expõe-se ao perigo. Se o ferro está embotado e não se lhe afia o corte, é preciso redobrar a força, mas a sabedoria resolve com bom êxito. Se a cobra morder antes de estar encantada, não há vantagem no encantador. Nas palavras do sábio há favor, mas ao tolo os seus lábios devoram. As primeiras palavras da boca do tolo são estultícia, e as últimas, loucura perversa. O estulto multiplica as palavras, ainda que o homem não sabe o que sucederá, quem lhe manifestará o que será depois dele. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 10 do livro de Eclesiastes, antes da vinda do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, e aqui já demonstrava o poder das palavras. E o Senhor Jesus só veio para reafirmar, pois ele deixou claro, nós iremos dar conta de cada palavra que sair da nossa boca. Então devemos ser prudentes como a serpente e simples como a pomba. Por isso que nós estamos aí com as mais de 70 denúncias, em que estamos oferecendo mais de 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que estamos errados ou mentindo. A gente simplesmente, em vez de tentar ficar batendo com um martelo cego, a gente trouxe a espada afiada, a palavra do Senhor, para que vocês possam verdadeiramente permitir ser rasgada essa venda dos seus olhos, para que venham crer no Senhor Deus, o Todo-Poderoso, sem dogmas, sem costumes e sem religiosidade, para que o Senhor seja verdadeiramente ainda mais exaltado e glorificado, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo.
São as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E por que a palavra do Senhor é espada de dois gumes? Porque ela corta de ambos os lados. Então, se o lado que está manejando não estiver com a armadura celestial, também será cortado. Da mesma forma que quando você não está verdadeiramente preparado para lidar com o fogo, você também se queima. Então, por isso que nós sabemos a seriedade de cada tema que abordamos aqui na mensagem. Porque, como eu disse, como está escrito, tanto na lei do Senhor Deus, como também na lei do ser humano, toda palavra que nós falamos, nós vamos dar conta. Com o Senhor Jesus, no dia do juízo. Com o ser humano, nos tribunais. Por isso que também nós colocamos os prêmios em dinheiro. Vocês não precisam acreditar naquilo que a gente fala. Só vai através de obras, através de frutos. Se ainda assim insistir em endurecer o seu coração e não acreditar na gente, basta você o quê? Ir nas autoridades. Por que nas autoridades? Porque elas são ministros de Deus para bem e não para o mal. Queres, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Livro de Romanos, capítulo 13. E eu vou apresentar agora para vocês uma das nossas mais de 70 denúncias. As denúncias são mais de 70, sendo essa a denúncia de número 61. E os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassa mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção! A nenhuma igreja foi dada autoridade para falar mal de nenhuma das autoridades que constituem os três poderes, o legislativo, o executivo e o judiciário. Do legislativo, vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Do executivo, prefeitos, governadores e presidentes. Do judiciário, juízes e ministros. E atenção, se você ou a sua igreja falam mal deles, isso está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia e as 12 igrejas virtuais estão mentindo e que você não está adulterando os livros de Mateus 23 com foco no versículo 15 e Apocalipse 22 com foco nos versículos 18 e 19 e Romanos capítulo 13, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter, no mínimo, 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento dessa primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E anuncie essa mensagem de número 22, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E eu passo uma outra pergunta para vocês. Eu te pergunto, o seu líder, aquele que você tem certeza que tem muito conhecimento da Bíblia Sagrada, consegue provar que a gente está mentindo nas Escrituras Sagradas? É essa pergunta que vocês têm que fazer. Por que teriam pessoas que, aos seus olhos, seriam tão loucas, tão malucas, de oferecerem milhões de dinheiro na internet, porque eles têm um sentimento muito forte no coração deles? Vocês acham mesmo que a gente, que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus, também somos um grupo de empresários, estaremos aqui simplesmente pegando tudo aquilo que o Senhor nos concedeu e jogando no lixo, descartando como se não fosse nada, só porque a gente quer o quê? Ostentar dinheiro, a gente tem muito dinheiro, vou ostentar. Não. É porque a gente está aqui verdadeiramente para pegar a carne de vocês, que fica tanto em dinheiro, oferta, em dízimo, isso, aquilo, outro. Então vocês prestem atenção na santidade, naquilo que conduz à sua salvação, naquilo que conduz à sua vida eterna livre. É isso que tem que estar o seu foco. Se o seu foco hoje em dia está nesse mundo, nesse dinheiro, então a gente pega o dinheiro e joga ele para aquilo que tem importância. Então examine com atenção o valor que você está dando para aquilo que não tem preço. Porque esses prêmios em dinheiro, hoje em dia não pagam o salário de jogador de futebol, nem o cachê de um cantor no mundo gospel. Mas isso aqui custa a salvação, a salvação da sua família e a sua vida eterna livre com o Senhor Jesus o Cristo na glória. E vamos ao sorteio dos números de 1 a 7. Escolha o seu número de 1 a 7 para receber a palavra do Senhor aos seus corações. Daqui a pouco estarei interagindo mais com todos vocês, tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu nunca falei que eu sou profeta, porque eu não acrescento e não omito nada. E se o Senhor Jesus afirmou em Lucas 16, versículo 16, que a lei e os profetas foram até João,
Quem sou eu para poder dizer agora que eu sou alguma coisa que o próprio Senhor falou que não existe mais? Então, verdadeiramente estou aqui para crer nele, como está escrito, e poder ser digna de andar com ele na glória, como foi ministrado no livro de 2 Tessalonicenses, sermos dignos da vocação que o nosso Senhor Jesus nos concedeu. Então, escolha o seu número de 1 a 7 para receber a palavra do Senhor aos seus corações. Se de 1 a 7 você escolheu o número 5, vai meditar no livro de 2 João, capítulo 1 e único. 2 João, capítulo 1 e único, se você escolheu o número 5. Se você escolheu o número 7, vai meditar no livro de Salmos, capítulo 23. Salmos, capítulo 23, se você escolheu o número 7. Se você escolheu o número 3, vai meditar no livro de 2 Crônicas, capítulo 10. 2 Crônicas, capítulo 10, se você escolheu o número 3. E tá vendo como é que você não tá prestando atenção naquilo que eu tô ouvindo? Que eu falei que eu não ia mais interromper a ministração da palavra. E você falou que eu não ia mais interromper a live. A ministração da palavra acabou. Agora tá quase chegando a hora de eu interagir com vocês. Se de 1 a 7 você escolheu o número 2, vai meditar no livro de Neemias, capítulo 12. Neemias, capítulo 12, se você escolheu o número 2. Se você escolheu o número 6, vai meditar no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 1. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, se você escolheu o número 6. Se de 1 a 7 você escolheu o número 1, vai meditar em Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11, se você escolheu o número 1. E se você escolheu o número 4, vai meditar no livro de Eclesiastes, capítulo 10. Eclesiastes, capítulo 10, se você escolheu o número 4. E eu vou dar uns comunicados importantes para todos vocês e já estarei tirando as suas dúvidas nos comentários. Lembrando que durante toda a live no @mileofertadim, desde 12 minutos antes das 7 horas da noite até as 7 horas e 40 minutos, é focado em interagir com todos vocês nos comentários em todas as redes sociais. E muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais. E também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Pois além de receberem as orações durante as lives, vocês recebem também orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte, além da flexibilidade nos horários de segunda a sexta, de manhã, tarde e noite e madrugada em nossas 12 igrejas virtuais para buscarem ao Senhor Deus, seja onde for que você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Lembrando a todos vocês que nós estamos aqui também para proporcionar a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores, membros ou ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco, nos livros de Mateus, capítulo 12, versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, versículos 38 e 40, Lucas 11, versículos 41 e 42, Romanos 15, versículos 16 a 18 e Provérbios 11, versículo 25. Dependendo da rede social em que estiver nos acompanhando neste momento, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Nas outras redes sociais, basta abrir o perfil e no nosso @milaofertadim ou na @as_sem-ovelhas, na aba de seguindo, você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. Caso você esteja em alguma rede social que a rede social não permitiu fixar o vídeo, vai em outra, mesmo @mile, com 2 L's e A, mileofertadim, e você vai encontrar o vídeo fixado. Lembre-se também de conferir todas as nossas mais de 70 denúncias que estão sendo apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E elas valem desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras.
ou é eles quem estão apresentando e praticando a verdade. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja o seu bairro, seu município, seu estado ou seu país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais, que a nossa produção vai retornar o contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. Lembrando que conosco nós trabalhamos com a fé viva, com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar, em que os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, às secretarias de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que preguem 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O falou parece mais um órgão de caridade. E quem disse que a igreja, o templo físico, não tem o dever e a obrigação de fazer isso? De proporcionar alimento para o corpo, alimento para a alma, alimento para o espírito e alimento para a aliança. Não é porque eles têm que ser muito bonzinhos, que eles têm que ter muita caridade. Eles, na verdade, eles são obrigados a, sim, ter muita caridade. Mas não é porque é vontade deles, e sim é porque é mandamento do Senhor. Se eles dizem que Jesus Cristo é o seu Senhor, eles são obrigados. Mateus capítulo 25, versículo 31 a 46. E pela milésima vez, não importa quantas vezes pergunte, não, nós não somos do Mormons. Nós não temos nada contra as pessoas que frequentam essa religião. Mas pois nós estamos aqui para nos ajuntar com todo mundo. Mas nós não somos de nenhuma religião, não temos nenhuma religião e nem ensinamos nenhuma religião. Porque, como eu disse, e é como está escrito, fatos, basta jogar na internet etimologia da palavra religião e verão verdadeiramente o que é a religião e por que nós não temos e ela não pertence às escrituras da Bíblia Sagrada. E o outro que estava lá citando 1 Coríntios 14, 34, as vossas mulheres estejam caladas nas igrejas. Então vamos lá. Erro de tradução do português, do grego para o português. Porque o verbo ali usado pelo apóstolo Paulo para falar sobre silêncio, para se referir a falar, não era literalmente falar, sim, falar comumente. E sim, segundo a lei de Leia Frânia, que é mencionada ali de acordo na mensagem também, que era uma mulher que interrompia a ministração para ficar trazendo assuntos do cotidiano, coisas bobas, como quando o povo fica aí nos comentários simplesmente falando de coisas que não tem nada a ver com aquilo que está sendo ministrado, porque na hora da ministração da palavra do Senhor é necessário silêncio e respeito. Eles tinham também um momento de tirarem as dúvidas, das escrituras serem explicadas, mas nem sequer era sobre as escrituras que essa mulher ficava tagarelando. Essa seria a palavra mais correta ao traduzir essa passagem de 1 Coríntios capítulo 14, versículo 34. O verbo tagarelar. Tanto é que o apóstolo Paulo ainda fala, porque é vergonhoso. Vocês querem interrogar, interroguem os seus maridos em casa. Basta vocês jogarem aí na internet e pesquisarem que vão ver. E vão pesquisarem que vocês vão ver tudo para mais um glória. Aí, a abençoada Tabita comentou. Isso é verdade, eu já recebi esse estudo. Exatamente, abençoada. A gente está aqui para acrescentar, nem omitir nada. Tudo para mais honra e glória ao nosso Deus. A outra abençoada perguntou, vocês acreditam na Santa Trindade? Nós somos seguidores e praticantes da palavra, do Evangelho e da justiça do Senhor Jesus Cristo. Tudo aquilo que está escrito, verdadeiramente, nós cremos e acreditamos em Espírito e em verdade. E sim, existe a Santa Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Eles, por mais que eles são um só, porque eles estão sempre em um mesmo objetivo. Mas são três seres distintos que andam em unidade, que é totalmente diferente. Tanto é que você vai ver que tem momentos que está os três, um em cada um canto separado, mas todos com o mesmo foco ou o mesmo objetivo. Ela perguntou, você acredita no arrebatamento? Mais uma vez, eu creio nas palavras do Senhor Jesus. Se ele deixou bem claro que um será recolhido enquanto o outro vai ficar, e que detalhe, aquele que estiver ali verdadeiramente naquele momento, não pense em voltar para colher aquilo que está na sua residência, na sua casa, e simplesmente foque na vida que está por vir, eu não posso chegar e falar que não existe, porque eu estou aqui para verdadeiramente ser conforme está escrito as Escrituras Sagradas. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu começo aqui de segunda a sexta, a partir de meia-noite 7 até 1h12, focado em orações e ministrações da palavra do Senhor. Agora, para interagir com vocês nos comentários, é de 1h12 até 1h24.
tem mais tempo no @mileofertadim, 12 minutos antes das 7 horas da noite até as 7 horas e 40 minutos. E aqui o meu saldo perguntou: no mundo material que vivemos, existem recursos que são escassos, como a água potável, por exemplo. No mundo espiritual, também existem recursos escassos, por isso que não é todos que têm bênçãos espirituais. Deixa eu ter um negócio de novo, não tô acostumada com esse outro aqui. Que estamos agora em mais redes sociais para mais honra e glória nascer Deus. E aí vamos lá. Não, tava certo, mas não. Sejam todos muito bem-vindos, capaz da graça e alegria do Senhor e Salvador Senhor Cristo. Aí vamos lá. O Senhor Jesus foi claro lá em João capítulos 14, 15 e 16, onde ele deixou bem claro que ele afirmou que na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. Então, verdadeiramente, há recursos suficientes. Só que o ponto é que há uma alta exigência para realmente a pessoa conquistar. Por que há uma alta exigência? Porque é algo maravilhoso. Por acaso, qualquer emprego aí que paga 13 mil por mês, você consegue entrar nele de maneira fácil? Você não tem que fazer uma faculdade, você não tem que fazer um concurso, você não tem que se esforçar para poder conseguir algo nesse mundo que não é nem tão exuberante assim, mas que para muita gente é muito dinheiro. Então é isso que a gente vê. Aquilo que é uma salvação, aquilo que é a nossa salvação, uma vida eterna livre, que não tem nada nesse mundo capaz de pagar tanto a nossa alma como a alma do nosso irmão. Tô falando muito rápido. Como a alma do nosso irmão. Então por que eu não vou me esforçar, me dedicar, me comprometer para receber algo tão maravilhoso e tão precioso? É esse justamente o ponto. Porque como eu disse no começo da live, o Senhor não faz questão de quantidade. Ele faz questão de qualidade. Tanto é que você vê que esses itens que são escassos aqui no mundo material, eles são de qualidade. Eles são escassos e eles têm qualidade. Para o Senhor já demonstrando nesse mundo físico onde deve estar a nossa atenção. Não nisso, porque isso aqui é perecível. E sim, como o Senhor Jesus falou, juntai tesouros no céu, porque onde estiver juntai tesouro no céu, para que onde estiver o vosso coração, estejais verdadeiramente o vosso tesouro. Tudo para mais honra e glória do nosso Deus, o Todo-Poderoso. A abençoada fez uma pergunta importante. Vocês estão contra os templos? Não, abençoada. Deixando aqui bem claro, há uma diversidade de ministérios. A gente oferece 10 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que as nossas 12 igrejas virtuais não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. Mas a gente não tira a utilidade do templo. Só que o que a gente está sempre aqui trazendo a conscientização para vocês é que a salvação não está num templo físico de 4 paredes. O Senhor Jesus nos chamou para sermos a sua igreja, para verdadeiramente sermos seus verdadeiros adoradores que o adoram em espírito, em verdade e em qualquer lugar. O templo físico tem a sua função, mas ela não é a mesma que a do Antigo Testamento, que era para buscar a presença do Senhor, para adorar o Senhor. O templo físico agora tem o dever e a obrigação de fornecer o alimento. Desde aquela época, ele já tinha esse dever e essa obrigação. Só que o que o Senhor Jesus aliviou, justamente, foi bem claro. Que nós agora somos o templo dele, a casa de oração, o templo do Espírito Santo. O véu foi rasgado e o Senhor agora habita dentro de nós. E nós podemos buscar ele aonde nós estivermos. É esse o ponto. Não, Milena, Hebreus 10, versículo 25. Não deixai de congregar. Gente, essas pessoas não sabem nem quem foi que escreveu o livro de Hebreus. A gente afirma que a gente sabe, mas a gente ainda não vai revelar quem foi que escreveu o livro de Hebreus. Mas, verdadeiramente, o livro de Hebreus foi um livro escrito para a liderança, para o líder. Estava ali deixando bem claro que o líder não podia deixar de congregar, de ajuntar. E hoje em dia o que você vê? Panelinha atrás de panelinha, dizendo para você não se mexer com a outra panelinha, porque a outra panelinha é a que vai para o inferno e a dele não. A dele está tranquila. Então vamos examinar as escrituras. Mateus capítulo 12, palavra do Senhor Jesus. Aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. Por que vocês acham que até agora o Senhor Jesus não voltou? Porque o evangelho dele não foi espalhado, não foi semeado a toda criatura. Eles ficaram mais preocupados em trazer todo mundo para um templo físico, porque é mais fácil de você manobrar e arrancar as ofertas e os dízimos, do que verdadeiramente em trazer aquilo que é necessário para a salvação e a vida eterna. Mateus 23, versículo 13 e versículo 15. Mateus capítulo 15, versículo 7 a versículo 9. Tem uma diferença de ministérios, de uma diversidade de ministérios. Não é variedade, como fizeram hoje em dia. Variedade é tudo a mesma coisa, mas que muda uma coisa. Por exemplo, um é sorvete de baunilha, o outro é de flocos. Só acrescentou um granulado. Não existe isso no reino dos céus, de acordo com os ministérios. Cada um tem a sua função. Como o próprio apóstolo Paulo afirmou, tem o nariz, tem o olho, tem o braço, tem a perna, tem o pé, tem a mão.
Cada um deles tem uma função específica e ele precisa da ajuda do outro para vir a funcionar com perfeição. Não adianta agora o braço falar que não quer mais o nariz e começar a desenvolver um sistema respiratório que não vai funcionar, não vai caminhar, não vai para frente, porque o Senhor nos fez para andarmos em unidade, sermos um só através dele. Aqui o meu perguntou: quando uma pessoa pensa em fazer uma maldade e ela reprime esse pensamento mal simplesmente é destruído ou migra para a mente de outra pessoa? Então vamos lá, lembrando a diferença de pensamento e imaginação. E isso aí é algo que vai de pessoa para pessoa. Tem sim imaginações ou pensamentos que são incentivados e influenciados por espíritos imundos. Eles fazem o sopro. Agora vem da pessoa acatar ou não. Que alguns chamam até de a voz interior. Esqueci a palavra agora que eles usam para poder se referir a esse tipo de coisa. Quando você deixa a voz intrusiva, alguma coisa assim, para poder funcionar. Um exemplo: joga o seu celular da ponte. Para que você vai jogar o seu celular da ponte? Não faz sentido, né? Mas ali, às vezes, é um material que você pode usar para fazer a obra do Senhor, como eu estou fazendo neste momento, em diversos celulares, diversas redes sociais, fazendo a obra do Senhor em espírito e em verdade. Então, o inimigo sempre vai tentar ir em alguma coisa que vai te atingir, te afetar e até te impedir, porque esse é o foco, de você fazer a sua obra para com o Senhor. Outros vão mais diretos, tentam influenciar as pessoas a eliminarem as suas próprias vivências, vou dizer assim, para a rede social não brigar comigo. E aí é um caso mais pesado, e é necessário verdadeiramente haver uma maior base de fundamentação. E aí é o que vem, agora foi a produção, não fui eu não. E agora é necessário realmente o quê? Haver santidade, haver santificação, haver líderes que estejam perfeitos e irrepreensíveis para ajudar esses doentes em enfermidades espirituais e não naturais. Porque, como eu disse, é questão ali de caráter, do eu da pessoa. O inimigo chegar e falar pra você fazer uma coisa ruim, agora você que vai decidir se você vai fazer ou não. Porque ele falou com o Senhor Jesus. Ele falou: se você é filho de Deus, se joga daqui de cima. Porque está escrito: aos seus anjos dará ordem para que te salvem, para que o teu pé não tropece em alguma pedra. Ele distorce a palavra do Senhor. Ele distorce a verdade. O demônio, ele não só fala mentira não, tá bom, gente? Ele fala a verdade, mas uma verdade distorcida, uma verdade parcial. E com isso, muitos são enganados. Por isso que muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Porque são poucos os que verdadeiramente se posicionam contra esses exércitos do mal. Então, todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Só tem 1 minuto e o meu abençoado comentou: fala sobre as novelas bíblicas na televisão. Eu falo: vai ler a Bíblia. É muito melhor. Muito melhor, vai ler a Bíblia. Porque se você ler a Bíblia e parar pra comparar aquilo que acontece, não estou falando só de novela não, estou falando de série também, tá? Com base na Bíblia, não tem base nenhuma não. Eles usam o nome, usam uma coisinha ali ou outra, e o resto tudo eles inventam pra encher linguiça, pra bater o tempo do filme, bater o tempo da série, bater a meta, ou então inventam alguma coisa ali pra ficar mais cômico. Apocalipse 22, versículos 18 e 19. Não podemos acrescentar e nem omitir nada das escrituras sagradas. Então, você quer me irritar realmente, é aparecer pra mim um vídeo de algum trecho de série, de novela, que eu vejo que tá totalmente contrário àquilo que tá escrito. O Senhor Jesus tá falando que é verde, chega na série e fala que é amarelo. Onde já se viu tal coisa? Então, examine as escrituras sagradas para que não venham a perecer e nem venham a errar. Oséias 4, versículo 6 e Apocalipse 22, versículos 18 e 19. Tudo para mais honra e glória ao nosso Deus Todo-Poderoso. E, abençoado, última pergunta que eu vou ter tempo. Infelizmente, os jovens estão se frustrando muito nos relacionamentos. O que você tem a dizer? É porque o relacionamento que eles deviam estar mais se dedicando, eles não estão, que é o relacionamento com o Senhor Deus. Mateus 6, versículo 33. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você não busca a promessa, você busca o Deus da promessa. E não pela promessa, e sim por quem Ele verdadeiramente e magnificamente é. E sempre permanecerá sendo. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Infelizmente o tempo acabou, gente. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui. Aguardo vocês nas próximas lives de segunda a sexta, de meia-noite 7 até 1h24 da madrugada. Aguardo vocês também no @MileOfertadim, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos, tudo para mais honra e glória do Senhor Jesus. Essa foi, de longe, uma das lives mais difíceis. Essa foi uma das lives mais fáceis que eu já vi, que eu já fiz verdadeiramente,
para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Fiquem todos com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Entrem em contato conosco no privado, peçam de nossos templos físicos para a sua região e verdadeiramente tirem as vendas e ajudem outras pessoas a tirarem a trave do olho delas, através da palavra do Senhor, da justiça do Senhor, da santidade do Senhor, da palavra que foi semeada em seus corações. Permita que essa... Adorar é só o Senhor Deus. Permita essa semente vir a germinar, produzir frutos uns a 30, outros a 60 e outros a 100 por um. Não se preocupe que o seu fruto é 30 e o do amiguinho a 100. O que importa é você estar produzindo, cada um de acordo com a sua capacidade. Fiquem todos com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Aguardo vocês nas próximas lives e meu muitíssimo amém. E agora desligar essa renca de telefone. Fique a paz, a graça, a alegria do Senhor Jesus.